Olá, bem-vindos a mais um tutorial da nossa disciplina de Ecologia de Populações. Nesse roteiro a gente vai trabalhar com o crescimento populacional exponencial e aí a gente vai variar alguns parâmetros, como a taxa intrínseca de crescimento populacional, o tamanho inicial da população, para ver que efeito isso tem, no resultado do crescimento populacional. Vamos lá para o roteiro. Então, aqui no roteiro, o primeiro desafio que a gente vai ter, é que a gente pode encontrar roteiros, arquivos salvos no R scripts de várias formas diferentes. Nesse aqui, eu tenho algumas anotações aqui iniciais, como umas equações que podem me ajudar a estimar algumas coisas, como a taxa de mudança na minha população, ou a mudança de fato, quantos indivíduos entraram ou saíram na minha população, uma certa variação ao longo do tempo, que é uma equação bem simples, é só multiplicar a nossa taxa intrínseca pelo tamanho da população num determinado momento, a gente consegue saber quanto que no próximo momento vai aumentar ou diminuir em termos de número de indivíduos. Mas essa equação, importantemente, ela não dá o tamanho populacional, ela dá quanto muda. Se a gente quiser saber o tamanho populacional, a gente precisaria fazer N, esse tamanho populacional no momento que a gente está olhando, mais essa mudança. Aí a gente conseguiria fazer uma estimativa do tamanho final, pensando em quantos indivíduos tem, mais a mudança. Ou menos a mudança, então a gente vai somar um valor que pode ser positivo ou negativo, uma subtração ou adição de novos indivíduos à população. A projeção, a projeção é outra coisa, então a projeção a gente pode simplesmente pensar, querer saber assim, daqui a 50 anos quanto que vai ser o tamanho da população humana e estimar com base no nosso Rzinho, na nossa taxa intrínseca de crescimento populacional. Aqui a gente colocaria 50 anos e a gente diria assim, nesse momento, o meu tamanho populacional inicial, o que eu chamaria de tempo zero seria o agora, eu conseguiria fazer essa estimativa direto lá para 50 anos. Então essa é uma equação bem legal, embora ela tenha umas certas complicaçõezinhas, se vocês lembrarem lá da aula teórica. Esse aqui é N0 vezes E, aquele número de Euler lá que a gente já falou nas primeiras aulas, elevado na RT. Então é uma equação um pouquinho mais complicada, ela envolve integrar, para a gente poder saber daqui até 50 anos tudo que aconteceu com a população. Então essa é uma equação um pouquinho mais complicada, envolve elevar R vezes T na E. Mas não é tão difícil assim, vejam que é uma fórmula relativamente simples. E tem uma outra fórmula interessante que a gente vai precisar para resolver um dos exercícios, que é a ideia de converter entre a taxa intrínseca de crescimento populacional e o tempo de duplicação. Às vezes, como é que a gente chega nessa taxa de crescimento intrínseca populacional, A gente não precisa necessariamente contabilizar nascimentos e mortes, Essa é uma forma de fazer. A gente poderia contabilizar e usar uma relação entre as duas coisas para chegar no Rzinho. Mas a gente também pode simplesmente observar uma população, estimar o tamanho dela num tempo agora, e ficar acompanhando ela, estimar o tamanho da população, estimar, até que a gente descobre que ela dobrou de tamanho. E a gente usar o tempo em que ela duplica dentro dessa equação para estimar o Rzinho, a gente isolaria o Rzinho e estimaria com base no tempo de duplicação. Ou estimar o tempo de duplicação tendo o Rzinho. Então, em quanto tempo a população humana vai duplicar com a taxa intrínseca de crescimento populacional que ela tem, ou em quanto tempo uma população de uma espécie invasora vai duplicar com a taxa de crescimento populacional que ela tem. A gente poderia fazer isso aqui também para outras informações, como em quanto tempo a população vai triplicar. Basicamente a gente precisaria substituir esse log de 2 por log de 3 e a gente teria o tempo de triplicação. E então vejam que a gente pode adaptar essa equação também para outros fins. E o crescimento discreto é uma coisa que a gente ainda não vai usar agora, nesse roteiro a gente vai trabalhar só com o crescimento em tempo contínuo. Depois, na próxima aula, a gente vai ver o lambda, mas já está aqui anotadinho, algumas equações que provavelmente vocês viram na aula teórica.
E aí eu ia dizer, né, eu estava começando ali falando assim, cada script, né, as pessoas podem montar de um jeito e tudo mais. Aqui, por exemplo, eu fui colocando tudo como comentários, né? Vocês já devem ter visto lá no Moodle que tem um tutorial sobre um formato chamado RMD, que a gente pode criar aqui, né? Um R Markdown, né? Então, que consegue entender um pouco melhor, né? Fazer o R entender um pouco melhor o que é que a gente quer escrever, que é um texto pra gente, e coisas que são script. Aí a gente coloca blocos de código, especifica mais claramente o que é bloco de código e o que não é. Isso aqui tudo é um bloco de código na visão do R, né? Tudo aqui é código, exceto aquilo que a gente antecipa com um hashtag aqui, né? Como a gente já viu lá no início. Mas as linhas aqui estão bem grandes, fica bem difícil de ler tudo que está escrito ali no exercício. Então eu já sugiro para vocês irem aqui em Code, Soft Wrap Long Lines. Isso vai fazer com que as linhas elas diminuam aqui até, né, chegar aqui no final, ela quebra a linha automaticamente e continua lá embaixo. Isso é uma forma que facilita para quem está escrevendo colocar só um hashtag no início da linha, ao invés de ter que quebrar a linha e colocar vários hashtags. Mas vamos lá, vamos para o que importa, dar umas dicas para vocês de como resolver esse roteiro. Aqui tem os comandos, mas eles estão incompletos, né, para vocês criarem né, um gráfico que vai representar um crescimento populacional de uma população hipotética, que começa com ou de mais de uma população, cada uma com uma taxa diferente, mas com o tamanho inicial da população idêntico. Então a gente vai olhar aqui, né, e ele vai dizer o seguinte: então o tamanho inicial da população é 10, e a gente vai criar alguns objetos para guardar essas informações. Então N0 recebe 10, a projeção vai ser do tempo 0 até o tempo 50. Então aqui a gente criou um objeto tempo recebe 0 até 50, e os 5 valores de R, né, eu criei um objeto chamado RR, né, para dizer assim que são mais de um. Recebe aí um conjunto de valores, né, usando a função C para juntar aqueles 5 valores de R que foram passados lá em cima. Então eu executo isso aqui. Então eu tenho as minhas configurações básicas para aplicar nas equações. Então isso aqui é um crescimento populacional em tempo contínuo. Eu já mostrei a equação lá em cima. A equação é N0 vezes E elevado numa multiplicação do Rzinho vezes o tempo. Aqui, duas coisas que a gente precisa notar. O RR está com vários valores diferentes, né? 5 valores diferentes. Então, se eu quiser fazer uma estimativa dessa minha primeira população hipotética com a primeira taxa de crescimento intrínseco, eu poderia ter escrito aqui, né, menos 0.03, poderia, mas fica um pouco menos organizado e fica um pouco mais difícil, né, de eu encontrar, às vezes, quero fazer com outros 5 valores, eu poderia trocar aqui e todos os comandos depois para baixo funcionariam do mesmo jeito. Então eu fiz dessa forma. Se vocês preferirem fazer escrevendo os valores aqui, não tem problema. Mas a ideia é a seguinte: então eu vou passar aqui o primeiro valor, né, do RR. Então eu vou usar essa forma do colchete 1 para pegar só o primeiro valor do conjunto. E vou multiplicar por tempo. E vejam que tempo é um objeto que tem valores de 0 até 50, um monte de números inteiros. Como é que o R vai resolver isso? O R vai olhar e vai dizer: opa, isso aqui é um objeto com vários valores, é um conjunto de valores, uma sequência de valores. E ele vai aplicar essa equação para cada valor. Então ele vai fazer com o tempo 0 e vai me retornar basicamente, então, vai retornar aqui o N0, né? Pode testar isso lá na primeira opção, né, como a gente colocou aqui que o tempo vai de 0 a 50, então o primeiro valor da série vai simplesmente isso aqui vai virar 1, né, e vai multiplicar então N0 por 1, e vai retornar o N0. Depois vai entrar aqui tempo 1, o que acontece no próximo passo, depois tempo 2, o que acontece no passo seguinte, e assim por diante. Então o R ele vai resolver para a gente essa equação toda. Eu vou executar aqui, né? Rodei.
vou olhar como é que ficou o conteúdo, o N com o Rzinho, número 1. Opa, desculpa, não preciso fazer uma atribuição aqui. Vai ser lá 10, como eu falei, então ele recuperou o N0, depois 9 ponto alguma coisa, 9 ponto pouco menos, e assim por diante, até chegar lá no final da série, 2.23. Eu não vou interpretar aqui, vocês vão interpretar o que é que está causando, né, esse resultado. Olhem com atenção os diferentes valores de R, mas já fica uma dica aqui. Se vocês quiserem continuar a resolver, vocês vão fazer uma coisa muito parecida, né? Vocês vão vir aqui, desculpem, copiar esse comando aqui e substituir nos 3 pontinhos aqui, certo? E a única coisa que vai mudar aqui, eu preciso passar o segundo valor de Rzinho, né? Com isso eu já tenho um novo cálculo, e NR2 vai ter então valores diferentes aqui, quer dizer, usei outro R e deu resultado diferente. Bom, que é esperado, né? E eu poderia juntar isso aqui, NR1, NR2, com a função cbind para criar uma matriz. Essa matriz então vai ter as duas séries organizadas por colunas, e eu poderia prosseguir para usar a função matplot, como a gente já fez outras vezes, para fazer um gráfico, né, do tempo no X e das séries no Y. E aí eu preciso adicionar também uma legenda ao gráfico para identificar, porque eu vou ter 5 séries e uma legenda vai ser bem importante para identificar qual série, né, tem qual valor de Rzinho. Depois aqui fica um desafio também de vocês mudarem o eixo do gráfico para uma escala logarítmica, o eixo com as séries, então estudem as opções que a gente tem aqui e vejam qual que se aplica para fazer isso e tentem explicar as diferenças entre os dois gráficos. Depois, a gente tem o exercício 2, ele vai pedir para vocês fazerem uma coisa muito parecida, então prestem bastante atenção nos comandos que vocês estão usando aqui, né? Como é que vocês vão resolver isso, porque vocês vão adaptar esses comandos para aqui embaixo, ao invés de variar o valor de R, vocês têm 3 tamanhos iniciais de população diferentes e um só valor de R. Então vocês podem modificar um pouco o que está lá em cima nos comandos e resolver o exercício com base nisso. E eu esqueci de mencionar aqui, né? A gente já estudou a função for. Então fica aqui uma alternativa 2 também de resolução para tanto o primeiro exercício quanto o segundo. Fica um desafio, né, de usar a função for para não ter que fazer um monte de linhas de comando, né, assim, uma forma passo a passo meio manual, né, escrevendo vários comandos para criar isso aqui. Dá para usar a função for para pular esses passos todos e fazer isso de uma vez só, né? Usar a função for para fazer o passo a passo para calcular cada série. Aqui tem um comecinho, né, de como configura isso. Precisaria pensar mais especificamente como montar uma equação que vai valer para cada série, né, e pulando, né, de passo a passo uma série por vez. Então, exercício 2 é uma ideia bem semelhante, vocês podem resolver com o for ou com aquele modelo mais simples, né, do passo a passo manual, né, cada vez calculando com um n0 diferente, juntando depois no final com a função cbind e usando o matplot para desenhar. E por fim, exercício 3, né, um exercício em que a gente vai trabalhar com aquela ideia do tempo de duplicação. A gente tem duas populações aqui, com tempos de duplicações bem diferentes, e vocês precisam, né, então, ajustar, pensar um pouco como daria para ajustar o tamanho, o crescimento populacional das duas populações, né, como estimar o Rzinho delas para montar um gráfico e como adaptar, porque cada uma delas está num tempo, numa medida de tempo diferente, uma está em horas e outra está em dias. Esse também é um exercício um pouquinho desafio para vocês pensarem um pouco para fazerem um gráfico em que o tempo, né, de duplicação seja na mesma unidade, ou, né, que o Rzinho seja na mesma unidade de tempo, né, porque nosso R é indivíduos por indivíduo por tempo, né, que pode ser então indivíduos por indivíduos por hora, ou indivíduos por indivíduo por dia, como é o exemplo que tem aqui, ou indivíduos por indivíduo por ano, se a gente quiser fazer para alguma outra população. Então ela tem o Rzinho é
numa determinada medida de tempo. Faça os devidos ajustes, projetem o crescimento populacional das duas populações com os Rzinhos que vocês encontrarem, né, para um tempo que vocês quiserem, né, especificar, 20 dias, 30 dias, o que vocês acharem que fizer sentido, e montem um gráfico para mostrar a diferença que a gente imagina que exista entre as duas populações, né, façam isso de forma gráfica. Bom, pessoal, o roteiro é esse, né? Então, aguardo vocês nas atividades síncronas para tirarem as dúvidas com relação a eles. Até lá!